Senhor, pra sempre proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, a misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Quero deixar com meus irmãos aqui uma breve palavra daquilo que Deus tem falado conosco. Hoje é um culto de estudo, então vamos estudar um pouco mais a palavra do Senhor. Peço aos amados que abram a palavra do Senhor lá em Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 80, nos diz assim a palavra do Senhor. E o menino crescia e fortalecia no espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra, ó Pai. Peço, ó Pai, que assim como o Senhor falou comigo nesse estudo, assim como o Senhor, ó Pai, me capacitou para entender isso aqui, ó Pai, que o Senhor venha também, ó Pai, dar discernimento para os meus irmãos que me ouvem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Aqui no texto nos fala assim: e o menino crescia e fortalecia no espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Quem é este menino a qual vamos falar? Quem é esse menino a qual esse texto nos refere? Esse menino nada mais é do que João Batista, o profeta João Batista. Ele esteve escondido e cresceu no deserto. Ele esteve em um lugar onde que não tinha muitos holofotes, onde não tinha pessoas para o elevar. Ele mesmo não se elevou, ele mesmo não buscou estar em lugares altos. Pelo contrário, ele crescia e vivia no deserto, num lugar isolado, num lugar de difícil acesso. Muitas das vezes nós queremos estar nos holofotes, nós queremos aparecer, nós fazemos de tudo para aparecer, para ser notado. E não devemos fazer isso. Olha para você ver que o texto nos diz, ele crescia no deserto, né? Mas ele estava anônimo, estava escondido,
até Deus trabalhar na vida dele, até Deus o preparar. Nós devemos ser assim, meus irmãos, ficarmos escondidos até Deus nos preparar. Tenha paciência. Esse é o tema dessa mensagem, a qual eu quero deixar com meus irmãos, o tema desse estudo. Ter paciência. E ter paciência não é algo fácil. Ter paciência não é algo assim que todos têm. Mas devemos ter paciência. Deus preparou João Batista no deserto. E lá no deserto, no momento certo, na hora certa, que ele estava preparado, Deus tira ele do deserto e coloca ele no lugar certo para anunciar a palavra do Redentor, que Jesus viria. A manifestação, quando você está no lugar certo, na hora certa, quando você tem paciência para deixar Deus trabalhar em sua vida, acontece a manifestação de honra. E como que é essa manifestação de honra? Entenda só um pouco para vocês entenderem, meu irmão. João Batista, ele foi preparado no deserto. Só depois da preparação que ele teve no deserto que ele foi honrado. Que Deus o honrou, colocando para anunciar o Salvador Jesus Cristo. José. José, ele ficou por 12 anos em preparação. 12 anos esquecido na prisão. Aquele momento ali que ele estava ali preso, sem culpa, uma pessoa inocente ali preso, foi o momento onde ele teve que ter paciência. Porque só depois da paciência que Deus te forja, que Deus vem lapidando você, ele vai nos honrar. Moisés, depois que ele saiu ali do Egito e que ficou ali cuidando de ovelhas, tinha cheiro de ovelhas, 40 anos depois que Deus vem se manifestar através de uma sarça ardente. Ou seja, Deus tratou, Deus cuidou dele ali, como pastor cuidando de ovelhas. Entenda, meu irmão, nesse momento da vida de Moisés, ele teve que ter paciência. Ele teve que ter paciência. Davi foi ungido a rei. E no momento que Moisés ungiu ele, no momento que Samuel, o profeta Samuel, ungiu Davi como rei, ele não foi imediatamente para o trono. Ele não foi imediatamente governar aquele povo. Precisou de mais de uma década para ele poder subir ali ao trono, ao reinado. Ele também teve que ter paciência. Paulo ficou 3 anos no deserto ali da Arábia para poder se tornar um homem que escreveu muitas epístolas, para se tornar um evangelista. Olha quantos ensinamentos nós temos através da vida de Paulo. Mas ele precisou, antes de ter o encontro com Cristo ali, ficar 3 anos se preparando. Ele teve que ter paciência até o momento certo que Deus pegou e enviou. Entenda, meu irmão, isso não é fácil. Ter paciência na situação a qual você está vivendo não é fácil. E eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei se você está com dificuldade familiar, dificuldade financeira, dificuldade na empresa, mas tenha paciência. O que eu quero que vocês entendam essa noite é que você tem que ter paciência, porque Deus está te forjando. Como eu disse na sexta-feira passada, um diamante, para ele ser diamante, ele tem que aguentar muita pressão. Muita pressão. Só depois, debaixo de muita pressão, ele se torna um diamante. Uma pérola é um objeto estranho que entra na ostra, causando dor. Aí vira uma pérola, algo raro. Uma árvore frondosa, como eu disse na sexta-feira passada, para se tornar uma árvore frondosa, ela primeiro era uma semente e ficou naquele solo escuro, sem muita luminosidade.
Então Deus pega essas coisas pequenas e nos ensina a ter paciência. Sabe por quê, meus irmãos? Eclesiásticos 3:1. Há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Há o tempo dessa luta sua começar e há um tempo dela findar. Há um tempo de você estar passando pelo que você está passando, pois há um propósito em cima disso. Deus quer te ensinar algo. Não existe honra sem preparação. Isso funciona para tudo em nossa vida. Isso funciona nos nossos negócios. Isso funciona na nossa família. Isso funciona em um evento que nós iremos fazer. Nós temos que preparar. Temos que ser uma pessoa que planeja, que faz preparação para que quando vier o tempo de abundância, nós estejamos preparados. Temos que ter paciência para passar por esse tempo de difícil. Provérbios 21:5 nos diz assim a palavra do Senhor: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios 21:5. O que é que isso quer nos dizer, meus irmãos? O plano bem elaborado nos leva à fartura. Fartura é prosperidade. Se você faz um plano na sua vida, se ele for bem elaborado, você vai ser próspero na sua vida familiar, na sua vida financeira. Mas, se formos apressados, sempre acabaremos em miséria. O que é o apressado? Apressado nada mais é aquela pessoa que dá resposta de imediata, não pensa, faz sem pensar nas consequências. Não busque atalhos. Isso é o que o próprio Salomão nos diz. Nós não devemos buscar atalho. Se é o momento de passar por dificuldades, é aqui, e esse aqui é o certo, o caminho certo, então vamos passar por ele. Não venha com essa conversa de jeitinho brasileiro. Meus irmãos, entenda, nós somos servos. E servos fiéis à palavra. A palavra não tem jeitinho. Lá em Provérbios 25:8 nos diz assim: não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo o desacreditar? Meu irmão, quando falamos demais, quando prometemos e não cumprimos, quando não temos paciência em algumas coisas, nós ficamos desacreditados pelas outras pessoas. Muitas das vezes fazemos isso em redes sociais. Vemos uma foto e já queremos comentar, vemos um vídeo e já queremos postar, sem saber a veracidade daquela informação. Daqui a pouco nós estamos postando algo que é mentira, algo que não é verdade, e começamos a ficar desacreditados pelas outras pessoas. Deus sempre trabalha com preparação antes da manifestação, antes dele manifestar o poder dele na sua vida, na sua família, na sua empresa. Primeiro, ele vai preparar o ambiente. Sempre, atrás de cada troféu, há muitas cicatrizes. Para um corredor ganhar sua medalha, o seu troféu de primeiro lugar, ele teve que treinar muito tempo atrás. Ele teve que correr, se sacrificar. E com Deus ele é assim, meus irmãos. Há um ditado, né, que falamos muito: não devemos passar os carros na frente dos bois. Para tudo há um tempo determinado. Devemos aprender com o tempo. Se é o tempo de colher, vamos colher. Mas se é o tempo de plantar, vamos plantar. Se é o tempo de alegrar, vamos nos alegrar. Mas se é o tempo de chorar, vamos chorar. Lá em 2 Timóteo 2:21 nos diz assim a palavra: se alguém se purificar destas coisas, será vasos para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Vemos aqui nesse texto que primeiro temos que santificar e depois preparar. Se você está buscando santidade e preparando, você será um vaso de honra. Assim como foi João Batista. Ele foi para o deserto, se santificou, e foi para o deserto e se preparou. No momento certo, na hora certa, Deus o usou.
devemos sempre nos santificar e ter paciência, que a nossa hora vai chegar. Cuidado para que nós não ficamos nos autopromovendo. Devemos tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê, meus irmãos? Se promover demais, sem estar preparado, Deus não vai usar. Temos experiência disso na própria palavra. Lá em Jeremias 23, 21 a 23, nos diz assim: não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levando a sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Olha para você ver, Deus falando que não enviou esses profetas, mas eles foram. E olha para você ver, meus irmãos, que pregar o Evangelho, levar o Evangelho é algo bom, mas Deus não mandou eles fazer isso. O texto que acabamos de ler. Mas, se eles tivessem comparecido ao meu conselho, anunciaria as minhas palavras ao povo e teria feito o que se convertesse dos seus maus procedimentos e das suas obras más. Sou eu apenas um Deus de perto? Perguntou o Senhor. E não também um Deus de longe? Ou seja, Deus estava exortando eles aqui. Eu não mandei vocês irem pregar o Evangelho e eles foram. Olha o que acontece quando nós autos nos promovemos. Ah, é pregar o Evangelho, então eu vou fazer, mas espera aí. Devemos fazer debaixo da autoridade de Deus. Se Deus nos mandar ir, aí sim devemos ir. Deus não tinha enviado eles para poder pregar o Evangelho naquela localidade, com essa situação aqui da palavra. Não. Deus não tinha falado nada, mas ele estava, não, eu vou. Eu sinto de Deus, eu tenho medo disso, meus irmãos. Eu sinto de Deus, tem muita gente sentindo de Deus e Deus não está sentindo nada. Devemos tomar cuidado, devemos tomar muito cuidado. Como eu já disse uma vez, eu tenho muito medo e muito receio de alguns que pregam o Evangelho e falam algo que não está mediante a palavra. E fala que Deus enviou, Deus revelou. Eu tenho medo disso. No dia do julgamento, Deus pode falar com eles: afasta de mim, pois eu não vos conheço. Cuidado, meu irmão, ao pregar o Evangelho, a falar algo. Aquele que acrescentar uma vírgula sequer na palavra, será um peso muito grande em sua vida. Então nós devemos ter paciência, para a hora certa Deus irá nos enviar. Nem antes e nem depois houve homem como João Batista, a própria palavra nos diz, porque esperou o momento certo. Ele teve paciência de, na hora certa que Deus precisou dele, ele estava pronto para ser enviado. Salmos 40, versículo 1. Isso aí é um salmo que praticamente todo mundo já sabe de cor. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Olha para você ver que salmo lindo. Eu coloquei a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou. Essa parte se inclinou, meus irmãos. Eu fico imaginando Deus lá do alto trono se inclinando, porque viu um servo dele orando. Porque viu um servo dele colocando a esperança nele. Mas o mesmo salmo que diz: esperei com paciência no Senhor, é o mesmo salmo. Nós devemos estar o tempo todo esperando no Senhor e ter paciência. Salmos 33, 20 nos diz assim: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, a nossa proteção. A minha esperança está no Senhor. Ele é o meu auxílio. Salmo 62, 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Ó minha alma, eu descanso em Deus. É dele que vem a minha esperança. Isso é bonito demais de dizer, que a nossa esperança está no Senhor. A nossa paciência está no Senhor. Difícil é viver em momentos de crise, em momentos difíceis.
Descansar é difícil, meu irmão. Descansar no Senhor, muitas das vezes nós pensamos com nossa mente natural. Ah, Deus está atrasando, Deus está demorando. Oh Deus, que eu já estou começando a ficar impaciente. E não devemos ser assim. Nós devemos ser maduros para esperar no Senhor. Não pensa que fazer qualquer coisa assim para Deus vai chamar uma atenção para Ele te atender mais rápido em suas petições, não. Como eu disse, Eclesiásticos 3:1, há um tempo determinado para tudo. Salmos 43:5 nos diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois Ele ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Eu quero dizer para você, eu acho lindo quando o salmista escreve isso. Mas entenda uma coisa, as perguntas são mais poderosas do que as respostas. As perguntas são mais poderosas do que as respostas. Então, quando sua alma ficar aflita, quando sua alma ficar triste, quando sua alma começar a pensar que Deus está atrasando, que Deus está demorando, que isso não vai acontecer, tenha paciência. E você mesmo se pergunte. Eu fico imaginando aqui o salmista a escrever, eu imagino que ele está de frente para o espelho e fala: por que está triste, ó minha alma? Responde, minha alma, por que você está triste? E ele mesmo responde: Ele é o meu Salvador, o meu Deus, e eu o louvarei. Tenha paciência. Grave isso, meu irmão. Tenha paciência. Tudo para Deus é diferente. Deus vive numa matemática do sobrenatural. Nós vivemos numa matemática natural, onde 5 mais 2 é 7. Agora a matemática de Deus é diferente, onde Ele pega ali 5 pães e 2 peixinhos e alimentam mais de 5.000 homens. A matemática de Deus é diferente, o tempo de Deus é diferente do nosso. Salmo 69:20 nos diz assim: a zombaria partiu o meu coração, estou em desespero, suplique por socorro, nada recebi por consoladores, ninguém encontrei. O mesmo salmista que escreveu lá atrás, que esperava no Senhor, a minha alma espera no Senhor, ele está falando aqui que o coração dele está partido, que ele está desesperado, que ele não recebeu consolo, que ele não encontrou ninguém para o consolar. Entenda, meu irmão, que vai ter momento na sua vida onde a sua alma vai estar em paz, em tranquilidade. Mas vai ter momento na sua vida onde você não vai achar consolo. Você vai ouvir até a pregação de um pastor, você vai ouvir uma palavra, e essa palavra você vai falar assim: não, mas não faz sentido, eu não estou vivendo isso. Mas tenha paciência. A sua hora vai chegar. Eu fico maravilhado com o texto do grito de Jó. O grito que Jó deu assim, eu fico maravilhado. Muitos conhecem a história de Jó, onde que ele perdeu ali os seus 10 filhos, perdeu seus animais, perdeu ali seus bens, né? A sua lavoura, perdeu tudo, a sua pele começa a ter secreção, ter muitas feridas, a ponto dele pegar caco de telha e começar a se raspar para se aliviar. E Jó pega e dá um grito quando os amigos estão conversando com ele, falando: Deus, Jó, larga disso, Jó, você está em pecado, Jó. Ele grita, Jó 36:2. Peço-lhe que seja um pouco mais paciente. Jó, na situação onde perde 10 filhos, onde perde seus animais, onde está doente, está quase morrendo, o que Jó pede? Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e lhe mostrarei que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Meu irmão, quando pessoas vierem falando para você: não tem mais jeito, acabou, não precisa ter paciência,
fale com elas, espere um pouquinho, que Deus vai mostrar o quão grande Ele é, o quão poderoso o meu Deus é. Eu tenho fé que Deus vai fazer isso. Jó, naquele sofrimento, ele afirmava para aquelas pessoas: tenha paciência que você vai ver o que Deus vai fazer através da minha vida. Eu posso estar assim agora, mas eu não sou assim. Eu posso estar doente, mas eu não sou doente. Eu posso estar com a minha família perdida, mas ela não será perdida, ela será salva. Eu posso estar com meus filhos, onde que ele está? Na dificuldade, nas drogas, não sei, desviado, mas ele está. Ele não vai ser. Eu creio que Deus tem uma promessa para a minha vida, para a sua vida. Basta apenas ter paciência, meu irmão. Salmo 119, 123 diz assim: os meus olhos enfraqueciam e guardava a tua salvação e o cumprimento da tua justiça. Às vezes o seu olhar vai estar fraco. Às vezes você vai ver e não vai ver solução, mas Deus está contigo. Tenha paciência. Salmo 42, 5 nos diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Salmos 42, 5. Olha que algo tão maravilhoso esse texto. Eu fico assim, maravilhado com esse texto. Aí vamos para Salmo 42 também. Você vê, nós lemos o 5, agora nós vamos ler o Salmo 42, 11, versículo 11. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que ele está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Muitos podem achar que eu li o Salmo errado, que eu li ele 2 vezes, mas não, meu irmão, você pode conferir. O salmista, ele estava aqui tão triste, com a alma tão assim, triste e perturbada, que ele escreve 2 vezes, para isso ficar bem gravado. Mas o final o que eu fico mais maravilhado, é o final, como ele termina esse salmo. Pois ainda o louvarei. Eu posso estar com a alma triste, eu posso estar no meio da dificuldade, mas mesmo assim eu louvarei. Eu louvarei. Quando a sua alma ficar enfraquecida, quando a sua alma estiver triste, meu irmão, leia Josué 21, 44 e 45. De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Nenhuma das promessas de Deus falhou. Se Ele tem uma promessa para você que a sua família será salva, ela não falhará. Se Ele tem uma promessa para você que você vai para lugares altos, ela não falhará. Entenda que nenhuma das promessas de Deus falha. Basta nos termos paciência para suportar os dias difíceis, porque a promessa será cumprida. Isaías 46, 10, também me maravilho com esse texto. Meus irmãos, a Bíblia é cheia de textos, sim, que me dá embasamento para aguentar os dias difíceis, para aguentar a dificuldade, com paciência, que só assim o Senhor nos dará aquilo que Ele nos prometeu, a promessa que Ele fez. Desde o início, faço conhecer o fim, desde os tempos remotos, que ainda virá, digo, o meu propósito ficará de pé, e farei tudo que me aguarde. Deus falando com Isaías, que nenhum dos propósitos dele, nenhum dos propósitos de Deus falhará. Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Entenda, meu irmão, que Davi, Daniel, Jeremias, João Batista, que é o que nós estamos falando desde o início, assim também, ele teve momentos difíceis. Ele precisou ter paciência. Eu quero que você grave esse texto, ou na sua agenda, ou marque na sua Bíblia, mas grave esse texto aqui, ó, Isaías 55, 11 e 12.
Entenda, meu irmão. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. O que eu estou falando para vocês aqui, ela não voltará vazia. Eu tenho fé que as palavras que eu estou lançando sobre a sua vida, ela não voltará vazia. Mas fará o que o desejo atingir o propósito a qual ela foi enviada. Vocês sairão em júbilo e verão conduzido em paz aos montes e colinas, irromperão aos cantos diante de você. Todas as árvores do campo baterão palma. Tudo aquilo que eu estou proferindo sobre a sua vida, eu creio, meu irmão, é algo profético. Você vai sair da situação que você está, porque você vai ter paciência para aguentar os dias maus. E vai ser honrado, assim como foi o profeta João Batista. Assim como o profeta João Batista, no momento certo, foi usado por Deus, você vai ser usado por Deus para alcançar a sua família, para alcançar o local de trabalho. Humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Tiago 4,10. Que texto maravilhoso, meu irmão. Devemos nos humilhar diante de Deus e Ele nos exaltará. Muitas das vezes procuramos holofotes, queremos aparecer, queremos dizer que somos tal, queremos dar carteirada, eu sou fulano de tal, meu pai é fulano de tal. Meu irmão, entenda, baixa a bola. Humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Ele, o Senhor, te exaltará. Ele entregará tudo para você. Quando você se humilhar, Ele te entregará a sua família, Ele te entregará a sua promoção que você quer, Ele te entregará o emprego que você quer, a faculdade que você quer, desde que você humilhe diante dEle. Esteja sempre firme na palavra. Firme na palavra, sabe por quê? Agora, meus irmãos, caminhando para concluir, o diabo, ele quer tirar a sua paciência. Satanás nada mais quer do que tirar a sua paciência. Que a partir do momento que você perde a paciência, como muitos dizem, perde as estribeiras, você profere palavras que não deveria sair da sua boca, porque a palavra tem poder. Você esquece que se você ter paciência, Deus irá te honrar. 1 Pedro 5,8 nos diz assim: sejais sóbrios e vigiantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão rugindo, procurando a quem possa devorar. O tempo que João Batista ficou no deserto, ele não deu essa oportunidade para o diabo, porque ele se santificou, porque ele buscou a Deus, e ele não perdeu a paciência. Deus o honrou. Deus colocou ele no momento certo para ser usado, para ser um homem honrado. Então, se você se preparar, se você tiver paciência e deixar Deus te lapidar, você vai ser honrado. Você vai ser honrado no meio a qual você está. Mantenha-se firme. Deus vai te honrar, meu irmão. Lucas 7:28. Eu lhe digo, entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor do reino de Deus é o maior do que ele. Ou seja, meu irmão, tenha paciência. Tenha paciência com seu marido. Tenha paciência com a sua esposa. Tenha paciência com seus filhos. Tenha paciência com seu patrão. Tenha paciência com seu líder de ministério. Tenha paciência na sua vida. E seja humilde, porque Deus vai te honrar. A partir do momento que você tiver paciência, a partir do momento que você ser humilde, a partir do momento que você ser servo e buscar a Deus verdadeiramente, Deus vai te honrar. Mas entenda, não busque os primeiros lugares, esteja preparado para eles, mas não busque. Deixe acontecer naturalmente, que Deus irá te honrar. E seja humilde, e seja servo, que Deus irá te colocar em lugares altos. Eu quero orar com você. Pai, essa é a tua palavra. Assim como o Senhor, ó Pai, fez com João Batista, ele sendo servo, humilde, ó Pai. Foi um homem que na tua palavra fala que nascido de mulher
não tem maior do que ele. Mas aquele que se tornar servo, aquele que se tornar paciente, aquele que entender, ó Pai, o real significado da tua palavra, pode ser, ó Pai, aquele que for menor vai ser maior no teu reino, ó Pai. Pai, que nós venhamos ter esse coração, um coração, ó Pai, humilde, um coração quebrantado, um coração que busca a tua verdadeira palavra, ó Pai. Venha nos dar paciência com os nossos familiares, no local de trabalho, onde quer que for, e venha nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, tenha paciência, que Deus vai te honrar.